Bom dia, professor. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá, né? Vamos começar a aula. Parece que eu me equivoquei lá, coloquei um link de aula gravada, né, no YouTube. Ó, do YouTube, né, lá no AVA. Então, gente, hoje eu preparei a aula para a gente dar uma corrigida aí na prova, tá? Vocês gostaram da avaliação? Acharam que a avaliação estava dentro daquilo que foi na sala de aula? Professor, a gente fez na média de 4, 5 provas na semana passada. Nós vamos ter que abrir a sua prova para poder comentar isso. Para lembrar, Eu não né? imaginei. Foi muita Não, coisa, muito be- trabalho e muito prova. beleza. Então tá. É, eu vou. Nossa, desculpem aí, eu saí da sala, eu apertei sem querer aqui em algum lugar. Vamos lá. A prova foi uma prova padrão, né? Inclusive é o recomendado aí pela Senec. Eu passei 10 questões, né? Sendo 8 fechadas e 2 abertas, tá? É, é importante, gente, esse layout de prova para vocês já irem preparando aí pro futuro, né? Porque é isso que vocês vão enfrentar. Em direito, os principais concursos, né? Em regra, eles possuem provas com questões fechadas e provas com questões abertas, né? Justamente para analisar a capacidade do candidato de interpretar, né? Ele tem que ter uma interpretação bem aguçada, o operador do direito. A interpretação é lógico que ela vai ser aferida aí nas questões preponderantemente, né, gente? E nas questões fechadas, tá? E o que eu tenho visto aí, que eu tenho acompanhado aí as provas, sobretudo as provas de exame da OAB, que é são provas que a gente pode aí considerar como parâmetro, né? Porque é uma prova muito bem elaborada, né? As questões abertas da prova da OAB, elas também têm um lado interpretativo muito forte, né? O que a OAB tem feito? Eles têm colocado lá um enunciado gigantesco, né? Com, tipo assim, às vezes 10 linhas, 8 linhas lá de enunciado, e, tipo assim, o cerne do negócio são duas frases. Eles querem o quê? A capacidade mesmo do aluno, do candidato ali, né? Filtrar aquilo que é importante. Retratando exatamente como no nosso dia a dia forense aí, né? No nosso dia a dia profissional. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai lá no escritório ou o advogado faz lá uma petição para o juiz. Por exemplo, quando a pessoa vai lá no seu escritório, às vezes a pessoa chega lá, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, assim, mas aqui é super realidade, tá? Por exemplo, o José das Couves vai separar da Maria Taioba. Às vezes o cara chega lá no seu escritório e fala: Ah, eu tô querendo separar porque a mulher chega do serviço e deita no sofá e vai assistir novela e não prepara o alimento e não quer nem saber de nada e tal. E não sei o que, não sei o que. Aí a mulher, de todo jeito, vai no escritório lá do outro advogado e fala: Ah, vou separar porque ele faz xixi na tampa do vaso, ele chega em casa, só fica no futebol, bebe cerveja, sai com os amigos e tal. Então, assim, essas questões, elas não são importantes na perspectiva jurídica. Por quê? O que é importante na perspectiva jurídica de um divórcio, né? O regime de casamento, se tem filhos, se tiver filhos, o valor da pensão, visita, guarda, né?
quais que são os bens que o casal aí construíram ao longo do casamento. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Os enunciados, às vezes, eles colocam lá. Por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui da OAB, às vezes eles colocam lá, ó, foi ao seu escritório José das Couves e falou isso, isso e isso da mulher, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Disse que durante a constância do casamento eles adquiriram 3 imóveis, tá? Que eles são casados sob regime de comunhão parcial, que ele ofere renda mensal de R$5.000, que eles têm 2 filhos e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim, ó, proponha a ação adequada. Aí eles estão querendo ver, tipo assim, o que você vai colocar lá na peça, né? A sua capacidade de filtrar, de separar o trigo do joio, né? Daquilo que é importante para aquilo que não tem importância. Então, por isso que eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com questões fechadas e abertas. Isso tudo é só para falar para vocês aí sobre essa questão, tá? Uma outra questão que eu queria considerar aqui também, que eu acho importante a gente destacar aqui na aula, é a questão, porque a princípio, né, a prova, sobretudo as questões fechadas, elas têm mais talvez aí a priori, numa análise superficial, talvez o aluno vai pensar assim, não, o professor só trouxe questões de hermenêutica, né? Mas, gente, a hermenêutica, ela é completamente, né, intrínseca, né? Ela é, assim, completamente conjunta da filosofia do direito, né? Por quê? A filosofia do direito, qual que é o cerne dessa disciplina, né? O cerne da filosofia do direito é justamente buscar aí uma decisão mais justa para o caso concreto, a partir, né, da interpretação do ordenamento jurídico, né? E o ordenamento jurídico aí não leia-se apenas lei, né? Lei, jurisprudência, costumes, né? Doutrina, tá? Então, a filosofia do direito, em última análise, ela vai buscar isso, né? Uma decisão mais justa a partir de todas as circunstâncias ali que envolvem o caso concreto, né? E a hermenêutica, por outro lado, né, é a interpretação, é a forma de interpretação, né, do ordenamento jurídico, que, em última análise, essa interpretação é feita, né, a forma como essa interpretação é feita, busca, em última análise, justamente, né, uma decisão mais justa para o caso concreto, né, uma decisão mais humana, mais focada na dignidade da pessoa humana, tá? Então, sobretudo, gente, estou falando aqui considerando o ordenamento jurídico brasileiro, que é fundado na dignidade da pessoa humana, tá? Então, beleza. Isto posto, gente, eu vou passar aí para a gente fazer aí a correção da prova, tá? Então, a primeira questão aí é porque quando eu jogo as questões lá no AVA, no sistema da SENEC, eles misturam as questões, tá? Aí eu vou falar que a alternativa que está certa pelo padrão de resposta, mas às vezes aqui está, por exemplo, o número 1, meu aqui está a letra D. Mas na prova lá, o 1 deu a letra A. É porque misturou e foi parar na letra A, tá? Mas o que importa aqui é a afirmativa, lógico, né? Então tá. Então vamos lá. A primeira questão era: se, ao interpretar a lei, o magistrado concluir que a impenhorabilidade do bem de família deve resguardar o sentido amplo da entidade familiar, abrangendo, além dos imóveis do casal, também os imóveis pertencentes a pessoas solteiras,
separadas e viúvas, ainda que estas não estejam citadas expressamente no texto legal, essa interpretação, no que se refere aos meios de interpretação, será classificada como, né? Aí, as alternativas. Letra A, sistemática. Letra B, histórica. Jurisprudencial, teleológica e lógica, né? Então, gente, é uma questão bem interessante, né? Uma questão aí bem contemporânea, e é uma questão que retrata exatamente isso que foi acabado de falar aqui, né, gente? Sobre essa questão de interpretar a norma, né, visando, em última análise, a dignidade da pessoa humana. Por quê? O que acontece? Há um tempo atrás, a gente tinha a ideia de que a família era formada, a entidade familiar era formada por um casal hétero, né, um homem e uma mulher com filhos, né? Só que já há alguns anos, né, sobretudo a partir aí da construção da Maria Berenice Dias, né, que é uma doutrinadora do Rio Grande do Sul, que era desembargadora, que é um dos maiores nomes do direito de família do Brasil, né, começou fundado aí nos valores constitucionais, sobretudo na dignidade da pessoa humana, passou-se a interpretar a família não só, né, como essa entidade familiar formada por um casal hétero com filhos, né? Então, assim, se o José das Couves, né, ele mora sozinho e ele optou por morar sozinho e tal, não significa que ele, né, e ele, vamos supor, ele tem um cachorrinho lá de estimação, né, não significa que ele e o cachorrinho dele não sejam uma entidade familiar, tá? Ele sozinho não seja uma família, né? Ou se o José das Couves apaixonou lá com o João Antônio e os dois foram morar juntos, não quer dizer que os dois sejam do mesmo sexo, não sejam uma família, né? Então, se o juiz interpretar aí, igual foi dito ali, né, que os bens de família são considerados aqueles pertencentes a pessoas que fujam, porque assim, gente, hoje em dia, dar uma aula nesse sentido é até difícil, porque essa nova geração já enxerga, né, já é muito mais natural, né, enxergar a entidade familiar diferente dessa entidade familiar que era formada por um casal hétero, né? Mas assim, o que se está querendo buscar nessa questão aí é justamente isso. O que o juiz foi fazer? Olha, né, entidade familiar não significa ser família padrão, não. Família propaganda de margarina, não, né? De margarina, não. Família padrão, a família hoje é quem se quiser denominar de família. Então, assim, é uma questão muito interessante, tá? E a alternativa correta aí é a teleológica, tá? Que é a letra D. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tudo tranquilo? Então tá. Então vamos para questão 2, então. As normas que, de acordo com a doutrina, são baseadas nas leis elaboradas pelos homens com o intuito de reger o social, sendo vistas como reflexos das normas do comportamento humano, denominam-se normas. Então, gente, as normas que, né, são baseadas nas leis elaboradas pelos homens são as normas legais, né? A alternativa correta aí é a B. Agora, é importante, né, gente, a gente entender aí
que existem outras normas e que muitas vezes influenciam aí nas relações sociais, né? Normas religiosas, né, gente? Agora a gente está vendo aí um embate aí, né, com essa questão do Supremo querer proibir aí a realização de cultos na pandemia, né? Então, assim, o tanto que esse assunto é delicado, né? Porque mesmo com a pandemia no auge, morrendo muita gente, os líderes religiosos, né, não aceitam que os templos sejam fechados. É óbvio, né, gente, que claro que existe aí muito interesse por trás disso, né? Tem um interesse econômico, que é claro que uma igreja, um templo, né, fechado ali, implica em queda de receita, porque o pessoal não estará contribuindo ali com determinados valores ali, né, para a igreja. Mas é claro também, gente, que tem a questão espiritual mesmo, né? Que tem, assim, pessoas que têm a necessidade de estar indo ali na igreja, né? Ou no templo, para aliviar aí a tensão do dia a dia. Então, assim, é uma questão muito delicada, né? E é uma norma, assim, são questões, assim, que as pessoas enxergam na perspectiva religiosa, né? Porque até acompanhando, a gente vê, às vezes, até aluno mesmo posta, né, no status do telefone, que eu não tenho rede social, mas eu vejo que, às vezes, no status do telefone, os alunos postam lá, né, colocam lá, eu estou tentando lembrar aqui, o que um aluno colocou outro dia. Aí coloca uma passagem bíblica, né, e falando, eles tentarão derrubar a igreja, mas não conseguirão, né? Então, assim, são questões bem fortes, né, relacionadas aí à religião. A terceira questão aí da prova assinale a opção correta com relação à interpretação do direito, né? Então, a interpretação autêntica é a que se realiza pelo próprio legislador. É a alternativa A. A alternativa B é, consoante o sistema de livre pesquisa, o direito só pode ser interpretado com base na lei. A escola de interpretação da teoria pura do direito foi criada por Carlos Cossio. Hermenêutica e interpretação, conceitos sinônimos, consiste em revelar o sentido da norma jurídica. Segundo a doutrina, toda norma jurídica se ampara em um texto legal que lhe é correspondente. Então, essa aqui, a alternativa correta é a A, né? A interpretação autêntica é a que se realiza pelo próprio legislador. Por quê, né, gente? Quem criou ali a lei é o que vai obviamente, interpretar ali aquela lei que foi criada de forma autêntica, né? De forma sem interpretar, sem aí participação de terceiros, né? Então, é nesse sentido aí, tá, gente? Que tá essa questão. A letra B, a alternativa B da questão, fala, consoante o sistema da livre pesquisa, o direito só pode ser interpretado com base na lei. Lógico que não, né, gente? O direito, igual foi dito aí no início da aula, é uma interpretação da lei, né, da doutrina, da jurisprudência, tá? Então, assim, tudo isso aí faz parte da interpretação do direito, do costume, né, do tempo, né, que está ali, igual a gente já falou aqui, tinha uma lei aí que falava legítima defesa da honra, poderia ser uma atenuante aí para o caso de homicídio, né, podia alegar isso, em caso de homicídio, o homem alegar isso aí, no caso de homicídio da esposa. Uma interpretação, agora está tendo uma interpretação que isso não pode ser utilizado mais, né? Quer dizer, é uma interpretação com base no nosso tempo, né? Entenderam?
A letra C, a alternativa C aí, né? A escola de interpretação da teoria pura foi criada por Carlos Cossio. Não, é Hans Kelsen. A hermenêutica e a interpretação, conceitos sinônimos, consistem em revelar o sentido da norma jurídica. Não são conceitos sinônimos, tá? Segundo a doutrina, toda norma jurídica se ampara em um texto legal que lhe é correspondente. Não é, né? A norma jurídica ela não se ampara num texto legal. Ela se ampara, ela é além do texto legal. Agora a questão 4 aí, né? Considerando os conceitos de vigência, eficácia e efetividade da norma jurídica, né? Uma norma válida não pode ter sua vigência postergada. Pode, né, gente? Postergada aí é no sentido de procrastinada, né? Levada adiante. Todas as normas vigentes têm eficácia e efetividade. Não tem, né, gente? Igual eu falei aí, às vezes uma norma ela cai em desuso ali, mas ela não deixou de ser vigente, né? Aí é por isso que é essa questão, né? Que essa questão aí foi dada numa avaliação de hermenêutica. Às vezes a norma vai falar uma coisa, mas ela não será interpretada de acordo com aquilo que ela está dizendo, né? Porque aquilo que ela está dizendo não encontra respaldo no ordenamento jurídico como um todo, né? Então, é nesse sentido aí, tá? Sempre que a norma jurídica não tiver mais vigência, automaticamente também não terá mais eficácia. Não necessariamente, né, gente? Às vezes ela pode aí para questão do direito adquirido, né? Então, assim, às vezes a norma ela não é mais vigente, mas ela tem efetividade para aquelas situações que ela regulou no passado. Então, por exemplo, se antes a lei falava assim, ó, homem pode aposentar com 55 anos, né? Beleza. Aí cria-se uma norma lá que agora a aposentadoria vai ser com 60 anos, né? Essa norma vai valer daqui para frente, mas a outra que falava em 55 anos, ela vai ter vigência para situações passadas que já aconteceram, né? Na época em que ela valia ali, entendeu? Então, e vai ter o período de transição, é nesse sentido aí. Vigência refere-se à validade formal ou técnico-jurídica que pressupõe que a lei tenha sido emanada por um órgão competente. Correto, essa alternativa aí está correta, tá? E a letra E, a norma jurídica que tem vigência, eficácia e efetividade não tem vigor. Aí está errada também, tá? Passando aí para a questão 5. Ao discorrer sobre a ciência do direito como uma teoria da decisão, Tércio Sampaio, na obra Ciência do Direito, considerando uma visão alargada da decisão, que a compreende como um processo dentro de outro processo, muito mais amplo que a estrita deliberação individual, estabelece a segunda relação entre conflito e decisão. Essa é uma questão, gente, que eu quis trazer para vocês também para treinar em vocês aí a capacidade de interpretação, tá? De ler e interpretar, né? Que é uma questão que é completamente interpretativa, né? Que tem que aí ter um conhecimento até mesmo de língua portuguesa, né? Para ler e interpretar direitinho. Para vocês saberem, né, a importância da língua portuguesa para o direito, né? O português é muito importante, né? Dentro do ambiente jurídico, muito, muito importante, né? Quando eu fiz a faculdade, eu fui contemplado aí, eu tive a oportunidade de ter lá na minha disciplina, ter lá no
no meu período de faculdade, eu tive a disciplina que chamava português jurídico, e foi muito importante, né? Porque nós trabalhávamos justamente isso, como criar um texto jurídico, né? Como que o português deve ser utilizado na criação de textos jurídicos, né? Porque a narrativa tem que ter princípio, meio e fim, sempre, né? E você tem que saber aí, nessa narrativa jurídica, atrelar os fatos ao direito, né? Então, é muito interessante essa questão. Aí fala, ó, a decisão é a condição de possibilidade do conflito e a partir dele. Ela não é transformada, mas eliminada. Não, né? Tá errado. A decisão é condição de possibilidade do conflito e a partir dele ela não é eliminada, mas transformada. Não, também tá errada, né? O conflito é condição de possibilidade da decisão e a partir dela ele não é eliminado, mas transformado. Exatamente, né? Por quê? O conflito ele vai ser transformado pela decisão. Então, por exemplo, se a Manu bateu lá no carro do Pedro, né? E ela entende que ele está errado. Dá um exemplo aqui. E na decisão o juiz fala assim, ó, as provas que me trouxeram aqui, tudo que dos autos consta, as testemunhas que foram ouvidas, os orçamentos, a prova material aqui, documental, tudo que foi trago a mim aqui, levou a eu entender que quem estava errada era Manu e não Pedro. Então, eles estão tendo um conflito, né? Porque ela entende aí que ele estava errado lá na batida do carro, ele entende que estava certo, eles produziram provas e tal, e no frigir dos ovos, quem estava certo era o Pedro, né? Dando um exemplo aqui. Quer dizer, esse conflito ele vai ser transformado, né? A partir da decisão, né? E a decisão vai ser construída, olha que interessante isso, né? A partir dos argumentos trazidos por ambas as partes, né? Então, ambas as partes terão a oportunidade de levar até o juiz ali os seus argumentos, né? Para a construção da decisão, né? E essa decisão ela será a legitimidade dessa decisão ela será mais legítima a partir de quando ela for construída com ampla participação das partes, né? Então, assim, instaurado aí o contraditório e a ampla defesa e a Manu puder produzir todas as provas que ela quiser, e assim como o Pedro puder produzir todas as provas que ele quiser, aí assim, o juiz vai ter muito mais segurança para decidir, né? Porque ele vai falar, não, ó, tudo que podia ser trago para mim trouxeram, né? Então, quer dizer, a partir de todos esses elementos, né, que as partes trouxeram aqui de forma exaustiva, tudo que o Pedro trouxe, eu dei vista para a Manu para ela se manifestar e ela se manifestou. E vice-versa, né? Então, quer dizer, ambos puderam falar aqui exaustivamente no tempo e a tempo e modo. Quem me trouxe aqui mais argumentos, beleza, né? Então, é nesse sentido aí, tá, gente? Que é a construção a construção da decisão. E, consequentemente, ela vai alterar o conflito. Tá? A questão 6. A adaptação da lei por um intérprete às exigências atuais e concretas da sociedade configura interpretação sociológica, né, gente? Ela vai ser de acordo ali, né, com as questões atuais da sociedade. Este exemplo aí que eu dei, né, gente, que é o exemplo da interpretação que o Supremo tem dado aí. Tem vários exemplos, né, gente?
O caso aí de pensão por morte para companheiros do mesmo sexo, né? Possibilidade aí de inclusão de companheiros do mesmo sexo no plano de saúde, né? São questões sociológicas. A nossa sociedade hoje, ela aceita isso, né? Ela está intrínseco isso na nossa sociedade. Então, é nesse sentido aí, tá? E a última questão... Ah, não, é penúltima, né? Fechada. Em relação aos princípios jurídicos, assinale a alternativa correta. Princípios são normas jurídicas de natureza lógica, contemporânea e equivalentes às regras, impulsionando a criação, aplicação e interpretação do direito. Né? O que está errado aí é que equivale princípios a regras, e não é, tá, gente? Quando os princípios colidem, né, o intérprete, ao resolver o conflito, tem de levar em conta a força absoluta de cada um mediante a aplicação das normas de antinomia. Não é, tá? Não é nesse sentido aí, não. Quando eles se colidem, o intérprete tem que ponderar, mas não levando em conta a força absoluta de cada um, tá, gente? Vai ter que ponderar aí considerando o caso concreto, tá? Os princípios contêm mandados definitivos, permanentes, razão pela qual não podem ser considerados em determinados casos e tidos como decisivos em outros. Não é, tá, gente? É o contrário. Então, aquilo que... Um exemplo aqui, né? Um exemplo. O cara foi lá na padaria comprar, um casal gay foi lá na padaria comprar lá um bolo. E chegou lá o padeiro, o dono da padaria, o confeiteiro, que era responsável por fazer o bolo, vira para esse casal gay e fala assim, ó, eu não vou fazer o bolo para vocês, não vou usar o meu talento, né, o meu talento de confeiteiro para fazer o bolo para vocês, porque vocês são gays, são abomináveis, eu não quero saber, eu detesto gay, vocês são nojentos e tal, né? Dando um exemplo aqui bem escroto, né, gente? Bem esdrúxulo mesmo. Vamos supor que o dono da confeitaria fala isso aí. Aí, esse caso é judicializado, chega lá no juiz, o confeiteiro fala assim, não, eu estou exercendo aqui a minha liberdade de expressão, né? Por quê? Eu tenho a liberdade de expressão e eu não gosto de gay e eu tenho o direito de falar o que eu quiser, né? Aí vai estar a liberdade de expressão de um lado e a orientação sexual do outro, né? A livre orientação sexual do outro. Qual que vai prevalecer nesse caso? É lógico, gente, que é a livre orientação sexual, porque a liberdade de expressão, ela atingiu a dignidade dos dois, né? Ela ofendeu, foi ofensiva, né? Ela foi, assim, utilizada como forma de agredir os outros dois. Agora, nesse mesmo exemplo, se o confeiteiro vira e fala assim, olha, eu tenho a padaria aqui e tal, mas eu sou evangélico, tá? E eu sou cristão, assim, e na minha igreja a gente, na minha religião lá, trabalha muito essa questão de que não é permitido união de pessoas do mesmo sexo. Eu não conheço vocês, eu não tenho nada contra vocês, tá? Tipo assim, para mim, vocês são pessoas, são seres humanos igual todo mundo, mas eu não vou usar o meu talento, não é por causa de vocês serem gays, não, assim, não é em razão de vocês, mas é pelas minhas convicções religiosas. Se eu usar o meu talento para fazer um bolo para vocês, eu não vou me sentir bem na igreja, não vou me sentir bem com Deus, né? Vamos supor se ele fala isso, né? Aí vai ter uma grande discussão, né? Porque, como ele está com o estabelecimento aberto ao público, teoricamente ele teria que atender a todo mundo, né? Mas, de toda forma, né? Ele não foi ofensivo, né? Ele não utilizou ali palavras ofensivas. Ele só justificou ali o motivo pelo qual ele não vai fazer com base na religião dele. Então, seria
a liberdade religiosa vezes orientação sexual. Aí, neste caso aí, talvez o juiz penderia para a liberdade religiosa, né? Falaria, não, a justificativa dele foi por convicções próprias, que acabou, digamos assim, atingindo o casal gay por reflexo, né? Mas, assim, são questões bem complexas, né? Então, os princípios, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes, determinados princípios, mesmo os princípios que sejam colididos ali, em um caso concreto, às vezes um vai prevalecer. Em outros casos concretos, os mesmos princípios colidindo, o outro princípio que prevaleceu no primeiro caso ali, não vai prevalecer naquele segundo, tá? A letra C, no processo lógico, a lógica formal do tipo puro, a priori, a princípio, né, só é adequada na análise dos conceitos jurídicos essenciais e, para que tudo pertence à existência humana, a prática do direito, inclusive, impõe-se o uso da lógica do humano e do razoável, lógica material. Essa alternativa está correta. Aí depois, gente, a gente vai aí para as questões abertas. Discorra sobre o iluminismo e sua importância para o campo filosófico. Essa questão estava na apostila, né, gente? Que o iluminismo aí teve grande contribuição para a filosofia, né? Por quê? Buscou-se, a partir do iluminismo, comprovar as situações, né, a partir da ciência, né, a partir ali da racionalidade. Porque antes, né, do iluminismo ali, que eles falam que era o período das trevas, né, das trevas justamente nessa questão da racionalidade, buscava-se amparar tudo, né, interpretar tudo na perspectiva religiosa, justificava tudo, né, falava, não, é Deus que quer assim, né? Então é Deus que quer assim e tal. Então, a partir do iluminismo, a grande contribuição do iluminismo foi, por isso que chama iluminismo, né? Iluminar aí a cabeça do homem, a racionalidade, tá? E depois, gente, faça a questão 10 faça uma correlação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e a não discriminação da pessoa em razão da sua orientação sexual. Eu quis trazer aí, gente, essa correlação entre dignidade da pessoa humana, né? Eu coloquei aqui orientação sexual, né? Mas assim, eu quis trazer essa questão da dignidade da pessoa humana para essa aula de hermenêutica, né, e filosofia do direito, foi justamente para vocês terem em mente, né, terem gravado, né, aí na cabeça de vocês que a dignidade da pessoa humana, tá, ela será o parâmetro, gente, para interpretação de praticamente todas as normas jurídicas, né? Então, assim, atingiu a dignidade da pessoa humana, né? É isso que a gente tem que analisar, tá? E a dignidade da pessoa humana é um princípio, né, que tem um conceito muito aberto, muito amplo, né? Ele é analisado aí dentro de uma perspectiva subjetiva e dentro da perspectiva objetiva. Então, na perspectiva objetiva, o que seria dignidade humana, né? É você aí ter o acesso a uma alimentação adequada, uma moradia adequada, um trabalho digno, né? A lazer, né? Isso aí tudo são da perspectiva objetiva, segurança, né? E na perspectiva subjetiva, é você não ser, é você poder ser o que você quiser ser, né? Sem interferência de terceiros. E, lógico, obviamente, desde que essa escolha sua também não atinja direito de terceiro, né? Então, eu quero viajar ao mundo. Beleza. Se você construir meios aí para viajar ao mundo, a escolha é sua, beleza, né? Eu quero
casar com 3 mulheres ao mesmo tempo. No Brasil é proibido, né? Mas se você quiser ali fazer uma união estável e as 3 mulheres aceitarem, beleza, né? Ah, eu sou homem, quero casar com 3 homens ao mesmo tempo, quero juntar com 3 homens, beleza, né? Se eles aceitarem. Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer, que a dignidade da pessoa humana na perspectiva subjetiva é você poder criar aí no livre desenvolvimento da sua personalidade, né, meios para você ser o que quiser ser, tá bom? É nesse sentido aí. Então, gente, nós terminamos a aula aqui hoje, né? Essa aula hoje eu preparei só para a gente rever a avaliação. Toda avaliação minha eu vou fazer isso, tá? Assim, eu tenho convicção de que todas as questões que foram trazidas na avaliação foram vistas em sala, tá? Na próxima aula, eu estou querendo que a gente comece a trabalhar aí autores filosóficos, né, contemporâneos, né? Vou ver se a gente começa a trabalhar com Hans Kelsen, tá? Que é o autor aí da teoria pura do direito, que é um filósofo muito importante, tá? Para a gente trabalhar com ele, começar a enxergar como que ele via o direito, quais que são os principais pensamentos de Hans Kelsen, tá bom? Tem alguma dúvida? E na próxima aula eu já vou trazer a nota das provas também, tá? Tem alguma dúvida, alguma questão que alguém quer colocar, alguma consideração? Ou tá tudo beleza? Tudo beleza? Tá, Lise, quer falar alguma coisa? Ah, não, beleza. Então tá, então beleza. Não, Thalise, pode aguardar. Qualquer coisa, se eu disponibilizar lá o material antes, eu falo. Mas de toda forma, eu vou. Pera aí, que eu vou pegar um livro aqui. Esperem aí, gente. Vou pegar um livro aqui que eu vou indicar para vocês. Que é uma. Ui, esbarre aqui. Que é uma leitura, gente, assim, que eu não vou cobrar isso nas nossas aulas, não, tá? Mas é uma leitura aí. É um livro é um livro grande, né? Ele tem 660 páginas. Chama As Fontes do Self, tá? É um livro muito interessante, né? A construção da identidade moderna. É de Charles Taylor, tá? Esse livro é um livro filosófico na essência, né? Que mostra aí como o self aqui tá no sentido da pessoa, né? É pessoa mesmo, né? Aí as fontes da pessoa, como é construída a nossa identidade, né? Aí ele trabalha isso aqui, como a nossa identidade é construída ao longo dos anos. É um processo de construção. E é muito interessante, tá, gente? Tá bom? Então, beleza. Um abraço para todos aí, tá? Bom feriado para vocês amanhã. Fiquem com Deus e ótimo resto de semana aí. Beijo, gente. Tchau.